5 questões de raciocínio lógico para treinar a saúde do seu cérebro. Começando com essa primeira questão aqui, ó. Se sapo está para sopa, então 2035 está para letra A, B, C ou D? Tenta resolver essa questão de lógica e coloque embaixo nos comentários a sua resposta. Se você acertar, eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente nesse canal conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, clica agora mesmo em inscrever-se e aproveita e deixa o seu like no vídeo, que é muito importante para eu saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo e continuar trazendo, ok? E já que você pausou o vídeo e já tentou resolver, verifica aí, ó, a resposta dessa questão aqui. Se sapo está para sopa, como que eu vou saber, ó, qual que vai ser o número que está para 2035? Bom, pessoal, ó, essa questão é bem básica. Olha só, eu tenho aqui um anagrama. Ok? O que é anagrama, pessoal? São palavras com as mesmas letras que são escritas numa ordem diferente, ó. Verifica aí, ó. Eu tenho sapo, ó. S-A-P-O. Dando para sopa. Sopa, pessoal, ainda tem aí, ó, as mesmas letras. S-A-P-O. Beleza? Então, ó, se sapo está para 2035, sobra vai estar para que número aqui, pessoal? A gente só precisa, ó, dizer o seguinte, ó. O meu S é o meu 2, o meu A é o meu 0, o meu P é o meu 3 e o meu O é o meu 5. Então, eu só vou substituir aqui, pessoal, a ordem dos números, ó. O meu S é meu 2, o meu O é meu 5, ó, certo? Ó, meu O aqui é meu 5, e o meu P, que número que é? O meu 3. E o meu A, ó, é o meu 0. Então, ó, se sapo está para a sopa, 2035 está para 2530. Então, por isso que o gabarito dessa primeira questão aqui, ó, vai ser a letra D, ó. Letra D aqui. Já comenta embaixo se você acertou ou errou essa primeira questão e já fique com a próxima aí na tela. Eu desafio você acertar mais questões. Comenta aí no final quantas questões você acertou, ok? Rita jantou pizza, Elô arroz e Jorge barreado. Qual foi a janta de André? E agora esse é o momento do vídeo que você pausa e tenta resolver essa questão de raciocínio lógico. Ó. Você pausa, tenta resolver, depois coloca embaixo nos comentários qual a resposta você acha que é. Se é a letra A, letra B, letra C ou letra D, beleza? Ó, macarronada, estrogonofe, carbonara ou feijoada, qual que vai ser a janta de André aqui. E para quem já acompanha o canal há um pouco mais de tempo, já sabe que a gente tem, ó, 3 macetinhos aí, 3 bizus para a gente resolver esse tipo de questão, ó, que tenta relacionar aqui, ó, um nome, beleza, ó, com um alimento, que no caso seria pizza, beleza, ó. Então, ó, Rita jantou pizza. Aqui atrás dessa afirmação, ó, tem um padrão lógico, ó, que pode ser a partir do número de letras, beleza, ó. Pode ser também a partir do número de vogais, ou pode ser a partir do número de consoantes, beleza? Ó? Então a gente tem esses 3 padrões aí que a gente pode tentar verificar para encontrar a nossa lógica da questão. E aqui, pessoal, ó, primeiro pelo número de letras, daria para você verificar aí, ó, que não é esse o padrão. Por quê? Porque, ó, Rita jantou pizza, ó. Rita, ó, tem 4 letras, ok? Ó, 4 letras aqui. E pizza, ó, tem 5 letras. Então eu não posso relacionar, ó, Rita com pizza. Eu poderia ter um padrão aí, ó, que seria o número de letras do nome mais 1, mas se eu vejo no caso de Elô, pessoal, ó, Elô também seguiria o padrão, né? Ó, 4 letras e 5 letras aqui para arroz. Só que já Jorge não. Jorge, ó, tem 5 letras aqui, ok? E barreado tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, ó, não poderia ser por esse padrão, pelo número de letras, ok? Aqui agora verificando, pessoal, o número de vogais. Eu já verifiquei previamente aí para não estender muito o vídeo e vi que não segue pelo número de vogais, ok? E qual foi o padrão que eu encontrei aqui para resolver essa questão de lógica aqui, pessoal? Eu verifiquei a partir do número de consoantes. Mas se você já tentou aí pelo número de consoantes
e não encontrou um padrão e acha que eu estou falando bananada aqui, relaxa, olha só. Qual que foi o padrão pelo número de consoantes? Se você vai fazer pelo método convencional, ó, contando o número de consoantes aí, ó, Rita teria uma, duas consoantes aqui, ó, que seria o R e o T. Pizza, ó, teria uma, duas, três consoantes aqui. Aí você vai tentar verificar. Ah, beleza? Número de consoantes do nome mais um dá o número de consoantes aqui do alimento, certo? Você verifica aqui em arroz, beleza, tá seguindo. Mesmo padrão, ó, duas consoantes aqui, ó, H e o L, e o arroz aqui que seria R, R e o Z, beleza? Três consoantes. Então tá seguindo o padrão. Só que aí a gente chega em Jorge, ó, Jorge já muda essa nossa estratégia, ó. Aqui eu teria ó, uma, duas, três consoantes, certo? Ó, seria o J, o R e o G. E em barreado a gente teria ó, uma, duas, três, quatro consoantes. Beleza? Poderia ser por meio desse raciocínio, número de letras, de consoantes mais um? Bom, poderia ser. Pela essa lógica aqui que a gente encontrou, ó, tá seguindo o padrão. Ó. Eu tenho duas consoantes do nome, aqui três consoantes do alimento. Aqui, duas consoantes do nome, três consoantes do alimento. E no caso de Jorge, ó, três consoantes do nome, quatro consoantes do alimento. Beleza. A gente poderia estar verificando, ó, aqui nas alternativas, ó. A gente precisaria de uma alternativa que teria quantas consoantes, ó? Uma, duas, três consoantes do nome. Precisaria de uma alternativa com quatro consoantes, ok? Então, qual alternativa aqui, pessoal? A gente teria, então, quatro consoantes, ó. Se você fosse seguir por essa lógica, mas não é essa lógica que eu encontrei, pessoal, ó. Aqui, ó, a alternativa A, eu teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis consoantes. Não poderia ser a alternativa A. A alternativa B, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis consoantes. Não poderia ser a alternativa B. Alternativa C, ó, uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. Aí você vem aqui e fala, não, só pode ser a alternativa D. Mas não, ó, D teria F, J e o D. Então você pensa, não, porra, meu, você tá me enganando aí. Então você falou que fez pelo número de consoantes, mas eu vim aqui, contei o número de consoantes e não tem o número de consoantes que eu quero. Mas olha só, pessoal, o número de consoantes que eu identifiquei foi a partir do número sem repetição, beleza? Ó, você vê aqui no caso de pizza, ó, o Z aparece duas vezes. Então, ó, se eu for colocar sem repetição, eu tenho Rita, duas consoantes sem repetição de pizza, e Elô a mesma coisa, ó. Elô ali eu tenho um R duas vezes, ó. Então eu vou ter, ó, Elô, duas consoantes, e o R duas vezes de arroz. E se eu verifico em Jorge, pessoal, Jorge vai seguir a mesma coisa, ó. Eu tenho um R, eu tenho um J, eu tenho um G, três consoantes. E ali, no caso de barreado, pessoal, ó, barreado eu tenho uma, duas, três consoantes diferentes, porque eu tenho um R repetindo, certo? Então, ó, a minha alternativa eu vou ter o seguinte, pessoal. Eu vou ter três consoantes, certo? Ó, que o N, o D e o R aparecem só uma vez, beleza? E eu verificando aqui, então, ó, nas minhas alternativas, o que eu vou ver? Eu vou ver que a única alternativa correta é feijoada, porque feijoada tem um F, o J e o D. Então, esse é o gabarito dessa questão aqui. Comenta aí, ó, se você acertou ou errou essa questão. Eu achei ela complicada, mas eu quero saber se você identificou um método diferente. Olha, essa questão aqui é fácil, hein? Tenta resolver aí. Se lanchei morango e almocei abacaxi, então jantei abacate, frango, melancia ou couve? Qual que seria a resposta correta dessa questão de raciocínio lógico? E aí para você, ó, que já pausou, já tentou resolver, verifica aí se você vai acertar ou não essa questão, ó. Se lanchei morango e almocei abacaxi, como que eu vou saber o que eu jantei? Pessoal, essa questão aqui, ó, embora ela pareça aí não ser muito lógica, tem um raciocínio atrás, beleza? Esse raciocínio pode estar, ó, a partir dos seguintes fatores, certo? Ó, número de letras da palavra, pode estar relacionado também, ó, a nossas vogais aí do alfabeto, certo? Ó, você já vai entender, para você que nunca viu um vídeo desse, você já vai entender como funciona. Ou pode estar relacionado às consoantes, certo? Ó, consoantes do nosso alfabeto. E, pessoal, se a gente for verificar, ó, pelas essas consoantes, assim, ó, que eu falei por último, como que seria a maneira que a gente calcularia aqui a nossa questão, certo? Como que a gente vai descobrir a nossa lógica, ó?
Eu vou contar quantas consoantes tem, ó, em lanchei, certo? E em morango. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, para almocei e abacaxi, certo? Ó, porque o nosso padrão, pessoal, tá nesses pares aqui de palavras e nesse segundo par aqui, ó, almocei e abacaxi. Se a gente verifica então as consoantes, ó, eu vou ter o seguinte. Eu vou até pegar uma caneta de outra cor aqui, ó, para não confundir você, ó. Consoantes, eu vou marcar aqui, ó, de azul, certo? Ó. Eu vou ter o seguinte, ó, vou ter o L, vou ter o N, vou ter o C e vou ter o H, beleza? Ó, de consoantes aí. Quantas consoantes eu tenho em lancheio? Eu tenho 4 consoantes. E em morango, pessoal, ó, morango eu vou ter o M, eu vou ter o R, beleza? Eu vou ter o N e vou ter o G. Opa, eu tenho 4 consoantes em morango também. Aqui a gente poderia identificar um padrão, certo? Ó, o número de consoantes de lanchei, certo? É o número de consoantes do que eu lanchei aqui, que no caso é o morango. Só que tem que seguir o mesmo padrão, pessoal, para almocei e abacaxi, certo? Ó, vamos verificar aí, ó, se segue esse mesmo raciocínio. Eu vou ter um L aqui, vou ter um M e vou ter um C, certo? Então eu vou ter, ó, 3 consoantes aí, ok? 3 consoantes. E aqui em abacaxi, pessoal, eu vou ter quantas consoantes? Ó, eu vou ter o B, vou ter o C e vou ter o X. Então eu vou ter 3 consoantes aí também, beleza? Então o que eu jantei aqui, pessoal? Ó, eu vou verificar agora as minhas consoantes aqui nas minhas alternativas. Ó, couve, eu teria 1, 2 consoantes, certo? Eu preciso de quantas consoantes? Eu preciso de, ó, 1, 2, 3 consoantes, certo? Não poderia ser, então, ó, couve. Melancia, eu teria 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, ó, não poderia ser melancia também. E frango, pessoal, ó, frango eu teria 1, 2, 3, 4 consoantes, certo? Então, ó, não poderia ser, ó, frango também. E abacate eu tenho o seguinte, ó, 1, 2, 3 consoantes, que é o que eu preciso. Então, eu achei a minha alternativa aí. Letra A, abacate. Mas comenta aí embaixo para mim, ó, se você identificou uma lógica diferente, ó. Tenta ir pelo número de vogais, pelo número de letras, mas o que eu identifiquei foi a partir do número de consoantes, certo? Eu quero saber se você identificou um padrão diferente. É esse o objetivo aqui, a gente sempre vê mais de uma maneira de resolver esse tipo de questão. Qual a resposta dessa questão de raciocínio lógico? Se Leonel nasceu em dezembro, Elô em agosto e Gustavo em julho, quem que nasceu na Páscoa? Qual que seria a resposta correta aqui dessa questão? Então, ó, para você que já pausou e já tem a resposta aí, que já comentou aí embaixo, vamos ver se você acertou ou não. Ó. Se Leonel nasceu em dezembro, Elô em agosto e Gustavo em julho, como que a gente vai descobrir quem nasceu na Páscoa? Pessoal, esse tipo de questão aqui, ó, tem um padrão por trás que pode estar relacionado a 3 coisas. Seria as letras, ok? Ó, letras da palavra. Poderia estar relacionado às vogais, ok? Ou às consoantes. E o que isso significa, pessoal? Olha só, eu tenho o nome aqui de uma pessoa, certo? Ó, por exemplo, Leonel, relacionando, ó, ao mês de nascimento, seria dezembro. Se eu pego, por exemplo, pelo número de letras, pessoal, ó, eu conto o número de letras do nome, que seria Leonel, e o número de letras do mês que ele nasceu, poderia encontrar um padrão aí, ok? E qual que poderia ser esse padrão? Ó? Leonel, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Ó, 6 letras aqui. Aí eu relacionaria esse meus 6 letras de Leonel para o mês que ele nasceu, que seria dezembro, ok? Então, ó, dezembro eu teria quantas letras aqui, pessoal? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, beleza? Aqui, a princípio, eu não vejo um padrão, por quê? Porque eu tenho 6 letras aqui, é diferente de 8 letras daqui do mês de nascimento de Leonel, certo? Em Elô, pessoal, ó, seguiria o mesmo princípio, ó. Eu poderia contar o número de letras de Elô, ó, 4 letras aqui, e agosto, ó, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Aí, ó, diferença do número de letras, pessoal, ó, eu posso verificar aqui, ó, que o nome sempre tem 2 letras a menos que o mês, tá? Nesse caso aqui. Poderia ser um padrão, ó, mas Gustavo já não segue, beleza? Ó,
Gustavo ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E o mês que Gustavo nasceu, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, certo? Então não poderia ser a partir desse número de letras o nosso padrão dessa questão aqui, beleza, pessoal? E qual que seria o padrão que eu pensei para resolver essa questão? Olha, a gente poderia verificar também, ó, a partir do nosso número de vogais, aí, que seria o mesmo princípio, ó, eu conto as vogais do nome, certo? Então, ó, Leonel teria 1, 2, 3 vogais, ó, então eu vou colocar 3V aqui. E o mês que Leonel nasceu, ó, teria 1, 2, 3 vogais aqui também. Beleza? Tá fazendo sentido, porque o número de vogais do nome é igual ao número de vogais aqui do mês que a pessoa nasceu. E se a gente continuar aqui no caso de Elô, pessoal, ó, Elô, a princípio também, ó, não faria sentido, ó, porque Elô tem 2 vogais aqui, certo? Ó, 2 vogais. E o mês que ela nasceu, ó, tem, ó, 1, 2, 3 vogais aqui. Beleza? Ó, 3 vogais. E Gustavo, ó, seria 1, 2, 3 vogais e aqui 2 vogais. Então, ó, o número de vogais não é igual. Então, não poderia ser a partir do número de vogais. Beleza? Ó, não identifiquei um padrão pelo número de vogais. Agora vamos verificar aí a nossa última chance, que seria a partir do número de consoantes. Ó. Consoantes, eu tenho um L aqui, certo? Eu tenho um N e tenho um L. Tenho 3 consoantes, então, ó, 3C. E o mês aqui que nasceu Leonel, vai ter quantas consoantes? Ó, vai ter o D, vai ter o Z, vai ter o B e vai ter o R e o M aqui, certo? Então eu vou ter quantas? Ó, 5 consoantes. Aqui no caso de Elô, ó, eu vou ter 1, 2 consoantes, certo? E o mês que Elô nasceu tem 3 consoantes aqui, certo? Então, ó, já verifico aqui que não tem um padrão, nem pelo número de letras, nem pelo número de vogais, nem pelo número de consoantes. E o que isso significa, pessoal? Olha só, o que eu pensei foi o seguinte, então não está relacionado a nenhum padrão de números, de letras, vogais ou consoantes. Mas se eu escrevo aí meu alfabeto, pessoal, ó, de A a Z aqui, ó, vou escrever até o primeiro, até o G aqui, beleza, pessoal? Ó, G, H, vou escrever até o H. Ó, A, B, C, D, E, F, beleza? Ó, G, H aqui. Se eu conto, pessoal, agora a posição dessas letras no alfabeto, ó, eu tenho o seguinte, ó, vamos pegar o caso de Gustavo aqui, beleza? Ó, Gustavo, pessoal, ó, começa com G. G no alfabeto tá aqui, ó, tá na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá na 7ª posição. É coincidência ou não o meu 7º mês ser julho? Bom, aqui foi esse o padrão que eu identifiquei, pessoal, ó. Então, ó, o G aqui, que está na posição 7, corresponde ao mês, que é julho. Vamos verificar aqui no caso de Elô, beleza? Ó, Elô é o seguinte, pessoal, tem um H. O H vem depois do G, então seria a posição 8. E agosto, pessoal? Agosto vem depois de julho. Opa, então é esse o padrão? Esse é o padrão, professor Romeu? É esse o padrão mesmo. E agora, pessoal, ó, Leonel. Leonel, pessoal, você pode verificar aí, mas vai ser, o meu L vai ser a posição 12 aí, vai ser a 12ª, beleza? Que vai corresponder ao meu dezembro aí. Então, quem nasceu na Páscoa, pessoal? Agora ficou fácil. Quem nasceu na Páscoa, nasceu quando? Em abril. E qual que é aqui, ó, a posição do alfabeto que corresponde a abril? Abril seria o nosso 4º mês, né? Então, ó, teria que ser a letra D aqui. E a única resposta que tem a letra D aqui, ó, é evidentemente a letra D, Davi. E aí, você acertou, errou essa questão de lógica aqui? Comenta aí embaixo para mim. Questão de raciocínio lógico. Ninguém conseguiu resolver essa questão aqui. Ou resolveu errado. Se eu tenho 3 vacas, vendo 2, ganho 4, com quantas eu fiquei? Qual que seria a resposta correta desta questão aqui de raciocínio lógico? Pessoal, para você que já viu aí, já tentou resolver essa questão, verifica aí se você vai acertar ou não. Ó. Se eu tenho 3 vacas, vendo 2, ganhei 4, com quantas eu fiquei, ó? Mas eu já vou avisar, pessoal, se você marcou aqui a nossa alternativa B, que corresponde a 5, tá errado, beleza? Mas não fica preocupado, é normal, 95% das pessoas iriam marcar essa alternativa. Mas olha só, pessoal, por que não é essa alternativa, ó? O que é interessante nessa questão é esse verbo aqui, ó, vendo, certo? Vendo. E por que, pessoal, ele não está relacionado a vender?
Se fosse vender, pessoal, ó, eu teria aí, ó, uma subtração do número de vacas. Mas esse vendo aqui, pessoal, está relacionado a ver divisão, ok? Ó, ver divisão aí. Então, ó, se eu tenho 3 vacas, ó, isso aqui é muito importante, vendo 2, isso significa o seguinte, ó, eu vou ter aqui, ó, uma vaca, beleza? Ó, uma vaquinha aqui, vendo, ó, outras 2 vacas, certo? Ó, vendo outras 2 vacas aqui. Isso aqui é recíproco, tá, pessoal? Ó, essa vaca tá vendo 2, essa vaca aqui também vai ver 2, certo? Ó, que vai ser essa aqui e essa aqui. Então, ó, cada vaca vai ver 2 vacas. Então, eu vou ter 3 vacas aqui, certo? Ó, eu tenho, então, ó, nessa afirmação, ó, se tenho 3 vacas vendo 2, eu tenho 3 vacas ainda, tá? Não vendi nada. Só tenho uma vaca vendo uma outra. E aí, nisso, pessoal, eu ganhei, ó, tem uma vírgula aqui, ó. Ganhei mais 4. Aqui, no caso, se fosse vender, pessoal, teria uma vírgula. Por isso que não é vender, tá? Ó, isso é importante aí, ó. Ganhei 4. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 3 vacas que eu tinha antes, mais 4. Que vou ter, ó, 7 vacas aí. Então, ó, que é a minha resposta dessa questão de raciocínio lógico vai ser a letra C, 7. E aí, você acertou? Errou essa questão? Caiu na pegadinha ou não? E aí, para eu saber que você assistiu até aqui, ó, comenta aí, ó, de qual região do país você é. Se você é do Sul, do Sudeste, Nordeste, eu sou aqui, pessoal, do Sudeste, eu falo diretamente da região de Campinas, São Paulo. Já deixa aí embaixo nos comentários se você conhece Campinas ou não. Talvez a gente possa tomar um café algum dia, marcar alguma coisa com os inscritos do canal. Então, ó, por isso que eu gosto de conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Sempre aparece pessoal aí, ó, diversas regiões do país, de Minas, Aracaju, pessoal de Portugal, Uruguai. Então eu sempre quero saber até onde esse vídeo é entregue, certo? Pessoal, e para você me ajudar aqui no canal, compartilha esse vídeo aqui com um amigo, manda no grupo lá da família, beleza? Que vai ser de grande ajuda aqui para o meu objetivo. E muito obrigado por assistir até aqui e te vejo no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.